Olá, turma da leitura compartilhada, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade à leitura do livro O Mestre do Amor, Jesus, o maior exemplo de sabedoria, perseverança e compaixão, de Augusto Cury. Continuação do capítulo 5, tema As Mulheres ao Pé da Cruz. Quem estava mais próximo de Jesus nos momentos finais de sua vida? Seus amigos ou as mulheres? As mulheres. Maria, sua mãe, Maria Madalena, Maria, irmã de Lázaro, e tantas outras que o haviam seguido estavam aos pés da cruz. A maioria dos discípulos fugiram, amedrontados. Porém, depois que o mestre saiu do petróleo romano, as mulheres estavam presentes a cada passo do seu martírio. Falaremos mais adiante sobre Maria, sua mãe. Quero aqui mencionar Maria Madalena. Ela era provavelmente uma prostituta que se livrou de ser apedrejada porque Jesus a defendeu. João 8,5. Ele correu o risco de ser morto para protegê-la, mas fez isso porque para ele Maria Madalena era um ser humano único. Acolheu-a sem exigir nada em troca. Sua vida ganhou um novo significado quando passou a conhecê-lo. Aprendeu a amar as pessoas e principalmente a seu mestre. Agora ela assistia à sua morte. Madalena chorava aos prantos. Imagine a cena. Ela devia tentar se soltar da multidão e correr para abraçá-lo, mas muitos a seguravam. Sabia que Jesus era dócil e que vivia em função de cuidar das feridas da alma e do corpo das pessoas. Não admitia que aquele que educara sua emoção para ter sensibilidade estivesse morrendo de maneira tão insensível. A angústia de Madalena fazia coro com o pranto das outras mulheres. Parecia um pesadelo que o poeta do amor fosse alvo do ódio e da arrogância. Parecia um delírio que alguém tão forte e inteligente morresse como o mais vil criminoso. Jesus havia discursado sobre a transcendência da morte, mas as pessoas o queriam vivo naquele momento. Separar-se dele era apagar a centelha de esperança que sua existência tão breve acendera. O desespero das mulheres e da multidão ao redor abalava a estrutura emocional dos soldados romanos. Deviam se perguntar, aspas, quem é este homem tão amado? Nunca um crucificado partiu o coração de pessoas de tantas origens. Tema: o amor torna as mulheres mais fortes. Os transtornos emocionais, como a depressão e a ansiedade, são mais frequentes nas mulheres. Os homens parecem mais sólidos emocionalmente, mais capazes de proteger-se do impacto dos estímulos estressantes. Isso não é verdade. As mulheres apresentam mais transtornos emocionais não por serem mais frágeis, mas porque possuem um campo de energia emocional mais dilatado do que o dos homens. Essa característica se deve tanto à carga genética quanto principalmente ao contexto social. Como pesquisador do funcionamento da mente, gostaria de corrigir uma crença que existe há séculos. A crença de que as mulheres são mais frágeis do que os homens. As mulheres amam mais, são mais poéticas, mais sensíveis, se doam mais e vivem mais intensamente as dores dos outros do que os homens. Além disso, são mais éticas, causam muito menos transtornos sociais e cometem menos crimes. Por terem uma emoção mais rica, as mulheres são menos protegidas emocionalmente e por isso estão mais sujeitas a doenças emocionais. As mulheres são, portanto, paradoxalmente mais frágeis e, ao mesmo tempo, mais fortes do que os homens. Elas adoecem mais no território da emoção porque navegam mais longe. Por isso, não tente entender as reações das mulheres. Muitos de seus comportamentos são incompreensíveis, ultrapassam o limite da lógica. Quem foi mais forte, os discípulos ou as mulheres que seguiam Jesus? Certamente as mulheres. Elas estavam a alguns metros da cruz de Cristo, observando cada um de seus gemidos e cada gota de sangue
vertida de seus punhos e pés. Somente o jovem João se encontrava lá. Os demais discípulos estavam recolhidos em suas casas, sufocados pelo medo, pela ansiedade e pelo sentimento de culpa. Ao descrever a crucificação de Cristo, João não cita seu próprio nome. Apenas se denomina como, aspas, o discípulo amado. João 19, 26. Ao discorrer sobre a crucificação de Jesus, ele e os demais autores dos evangelhos prestam uma homenagem às mulheres, citando-as nominalmente. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Maria, esposa de Clópis e Salomé. Por que as mulheres foram homenageadas? Porque elas aprenderam mais rápido e intensamente do que os discípulos a bela arte de amar. O amor as tornava fortes. O amor as tornava ousadas, mesmo diante do caos da morte. Quem cuida mais dos pais quando estão idosos e debilitados? As filhas ou os filhos? Normalmente são as filhas. Elas se doam mais porque amam mais. Um homem, Jesus, possuiu uma emoção mais forte e rica do que a das mulheres. Nunca se viu alguém com uma emoção tão sólida e amável como a dele. Jesus foi o mais excelente mestre da emoção. Contemplar a morte de Jesus era um árduo desafio. A cena era chocante. Só pessoas fortes poderiam estar aos pés da sua cruz. Só o amor sólido era capaz de vencer o medo. Se seu amor não for sólido, você terá dificuldade para enfrentar determinados obstáculos e para estender a mão para os outros. Há uma história verídica ocorrida na África. Uma mãe enfrentou um leão para salvar seu próprio filho. O amor dessa mulher a tornou mais forte do que a fúria de um animal feroz. O amor faz o ser humano ser capaz de superar os seus limites. Quando o amor é grande, não há obstáculo intransponível. Enquanto Jesus aparecia para seus discípulos como o mais forte dos homens, eles disputavam entre si para decidir quem se assentaria à direita ou à esquerda do seu trono. Mas quando ele assumiu plenamente a condição humana e deixou de fazer milagres, os discípulos fugiram. É fácil seguir um homem poderoso, mas quem se dispõe a seguir um homem frágil e debilitado? As mulheres se dispuseram. Elas passaram no teste do amor. Os homens foram reprovados. Temos de aprender com as mulheres a arte da sensibilidade. Felizmente, tenho 4 mulheres na minha vida, minha esposa e 3 filhas. Elas estão sempre cuidando de mim, corrigindo minha maneira de vestir, administrando meu tempo, me dando carinho e me ensinando a amar. Nós somos rápidos para exigir e lentos para compreender. Jesus não condenou seus discípulos por terem-no abandonado, nem exigiu nada deles, apenas os compreendeu. Eles desistiram do seu mestre, mas o mestre não desistiu de nenhum deles. Que mestre é esse que ensina as mulheres a refinarem a arte de amar e que dá todas as chances para que os homens eduquem a sua emoção? Que mestre é esse que ensina as mulheres a refinarem a arte de amar e que dá todas as chances para que os homens eduquem a sua emoção? As mulheres passaram no teste do amor. Jesus era mais importante do que todo o ouro do mundo, mais importante do que o medo que pudessem sentir. Nas turbulências, revelamos quem somos. Da próxima vez que atravessar uma crise social, financeira ou emocional, não se esqueça de que você está sendo testado. Não reclame, não fuja. Aprenda a navegar nas águas da emoção. Aprenda a amar as pessoas maravilhosas que estão ao seu lado. Elas valem mais do que todo o dinheiro do mundo. Assim é, gratidão, boa reflexão, boa noite.